Gente, quem já viu esse vídeo? Pra quem não sabe, foi eu que fiz. Então, é legal, né? Então, olha esse vídeo. Qual foi o mais legal? É aquele ou esse daqui? O meu ou do Miguel? Se for o meu, vocês comentam vermelho. E se for do Miguel, vocês comentam azul. Comenta muito coração, ou azul ou vermelho. Então tá. O meu vai ser azul, então. E o dele vai ser vermelho.